A Nora seria o melhor filme do ano? Foi isso que o Oscar achou. Eu não acho. Nem eu. Thaísa também não acha. Será que o Seijinho acha? Vamos descobrir. O melhor filme do ano, segundo o Oscar. O maior vencedor dessa edição, levando 5 prêmios. Mas pra mim, a Nora não foi nem o melhor filme que eu vi na semana, porque eu vi na mesma semana que Sonic 3. Além disso, a Nora tem um dos diálogos mais tenebrosos que eu já vi. Ganhou como melhor direção, mas no meio do filme parece que não tá indo pra lugar nenhum. A personagem da Nora só fica sendo arrastada pra cima e pra baixo, igual uma barata tonta. E eu, sinceramente, prefiro 1000 vezes mais assistir Sonic 3. Talvez eu não tenha o intelecto necessário pra apreciar essa obra, mas hoje vamos tentar analisar a Nora. Cara, quando a Nora acabou, a gente se olhou e eu falei, mano, é isso, eu acho que eu entendo muito menos de cinema do que eu achava que eu entendia. Não que eu já achasse que eu entendesse muita coisa, mas é menos do que eu achava, porque por que diabos esse filme está indicado ao Oscar, eu queria muito entender. Gente, ele não estava só indicado, ele ganhou. Caralho, impossível, mano. Não, e ela ganhou de Fernanda Torres, desculpa. Um insulto. Um insulto. Mana. Eu não vou nas redes sociais da Mike Madison, né, o nome dela, pra falar isso, mas aqui, com vocês, eu estou falando um absurdo, mano. Qualquer pessoa ter ganho de Fernandinha Torres. Um absurdo. Mas beleza. Anne é uma dançarina noturna que trabalha numa boate. E é mais ou menos só isso que a gente sabe sobre a vida dela mesmo. Perfeito. Além do fato de que ela tem uma irmã. Tá querendo saber sobre a vida da stripper por quê, hã? Não, mas aí você acha que o filme vai dar mais profundidade pra esse personagem durante o desenvolvimento, mas também não tem muito, não. E o meu primeiro problema com esse filme já começa logo aqui, porque eles retratam a linha de trabalho dela com uma leveza quase Walt Disney. É extremamente fora da realidade. Tem uma hora que ela tá conversando com uma colega de trabalho dela fora do trabalho sobre o trabalho e elas estão dando risada. Como se fosse super descolado, divertido e seguro. Até mostra um pouco de atrito no ambiente de trabalho dela, mas é tudo sempre muito leve. São coisas que aconteceriam também num trabalho de escritório, por exemplo. E isso É. me fez pensar que, tipo assim, sabe o que esse filme parece? Parece um filme de sessão da tarde, mano. Parece um filme de sessão da tarde. E, em vários momentos, essa era a sensação que dava. Ainda pra mais gente. quando vai pra parte ali do meio do filme, que é quando eles ficam levando a Nora pra uma Que aí tem aquele cara lá que é pra ser uma comédia pastelona, basicamente. É, tipo assim, isso. É gente, meio pastelão, tipo... Nossa, ai, gente, olha. Ai, o chefe sendo chato. Ai, a colega de trabalho sendo invejosa. E a gente sabe que não são esses os grandes problemas desse tipo de trabalho. Mas tudo bem, eles não querem mostrar coisa feia e eles também não têm obrigação nenhuma de serem realistas. Mas eu achei curioso. Isso é o equivalente dessas startups super descoladas que ficam postando vídeo na internet mostrando que o escritório deles tem mesa de ping-pong e pula-pula. Mas aí quando você chega pra trabalhar lá é simplesmente o ambiente mais tóxico que você já pisou. Você quer dar uma raquetada em todo mundo. Bom, um dia a Anne é solicitada por um cliente russo. Minha o que aconteceu? Senhora. Nossa, mas o exemplo dele foi, ó... Nossa, on point. foi On mesmo, point, foi mesmo. Seiji. Porque Nossa, ela é a nossa, única ali das meninas que fala um pouco de russo. E esse cliente é um rapaz de 21 anos chamado Ivan, que é um garoto extremamente Que é um mimado. imbecil. Um idiota. Ele tá muito bem no papel dele, porque tu realmente fica tipo assim, cara, que imbecil, Olha, mano. Que ator. Meus parabéns pro É. Ivan. Um excelente ator. Porque a vontade que dá é de socar a cara dele no lixo. Cheio da grana, que veio passar um tempo nos Estados Unidos pra se divertir. Ele veio praticar aquele tipo de turismo. E eu sei lá também porque que ele queria uma menina que falasse russo, porque ele mal fala russo com ela. Ele se vira muito bem no inglês e vamos ser sinceros, ele não vai precisar falar muito nessa atividade que ele pretende fazer, né? A Anne dança pra ele numa salinha VIP e ele pergunta pra ela se ela trabalha fora da boate, realizando relações carnais remuneradas. Então ela passa o número dela pra ele e ele chama ela pra uma visita íntima na casa dele. Chegando na casa do Ivan, ela fica completamente... Parece a porra de um shopping. Parece. Não um parece? shopping. Olha isso, gente. Ai, e gente, o jeito que ele trata as pessoas que trabalham... Eu fiquei morrendo de dó das pessoas que trabalham na casa desse imbecil. impressionada com o lugar porque ele mora numa puta mansão. Tem até um cavalo dourado de decoração em cima da mesa dele. Daí ela pergunta pra ele o que ele está procurando e ele apenas diz: busco sexo. Ela pede pra ele ser um pouco mais específico e ele diz: busco sexo especial. Então eles realizam o coito especial durante bons 30 segundos. Eu acho que o nosso erro foi ter enviado a Fernanda Torres pra esse Oscar e não André Surak.
ela teria muito mais chances. Aliás, a Andressa Urach já gravou com a nora dela. Entendeu? É uma maluquice sem tamanho o que aconteceu nessa edição do Oscar. A gente tem que começar a questionar um pouco mais as escolhas da academia. Sim, Parece que eles estão bem ultrapassados já. Depois do rala e rola, a Annie pergunta pra ele o que ele faz da vida pra conseguir viver numa mansão. E ele diz que os pais dele são muito ricos, tipo podres de ricos lá na Rússia. E ele vive de herança. Ele mesmo não faz nada da vida além de gastar com Fortnite e prostitutas. Mas a Annie fica bem impressionada com o fato de que ele é um encostado que vive do dinheiro dos pais. Tanto que no dia seguinte ele convida ela de novo pra casa dele e ela vai. Afinal de contas, quem não iria querer trabalhar na escala 30 segundos por dia? E após realizarem o amor, ele chama ela pra... Essa cena dele jogando videogame... Gente, olha a cara dele. Não dá vontade de dar um soco nele? Desculpa, eu sou contra a violência. Não, dá vontade de dar um soco nele o tempo inteiro. Ele abre a boca, ele me dá ódio. Bicho, é que, tipo assim, ó, na boa, tudo bem, os pais dele são milionários e tal, mas eu fico olhando assim, bicho, tu olha pro teu filho e tu vê que ele é essa pessoa. Cara, tá tudo bem, sabe? Eu acho que é no mínimo assim de tu questionar, tipo, onde eu errei? que hora, sabe? Aham. Meu Deus, porque, gente, esse menino, tu olha pra cara dele, tu vê que não tem um neurônio trabalhando naquela cabeça. Se tu assoprar a orelha dele, sai do outro lado. Sabe? Se tu falar oi, 100%. vai assim. dar eco, vai sair pelo pé. Tudo nele me dá ódio, exatamente, cara. Tudo nele me dá ódio, mano. Festa de ano novo que ele vai dar na casa dele. E a festa acaba sendo muito divertida, a Annie se diverte bastante e no final, obviamente, o Ivan solicita novamente os serviços extras dela. Daí eles iniciam o coito exatamente às 11h59 da noite e quando eles terminam, ainda nem começou a contagem regressiva pra meia-noite. Essa parte eu inventei, mas seria muito mais engraçado se fosse assim. Esse filme seria mais tolerável. Depois de uma noite muito selvagem, eles acordam umas 5 da tarde e a Annie já tem que se arrumar pra ir trabalhar na boate. Sim, a desgraçada tem que ir trabalhar dia 1 de janeiro porque os punheteiros não têm família. Mas o Ivan pede pra ela ficar e pergunta pra ela se ela não quer ser exclusiva dele durante uma semana. Ele quer que ela seja meio que namorada dele mesmo. E aí ela pede $15 mil pra isso e ele aceita na hora. E tem pouquíssimas coisas mais patéticas do que você ter que pagar alguém pra ser a sua namorada. Uma das coisas que os críticos falam muito sobre, né, a galera que gostou de Anora, é justamente o fato de que, porque ele não é esse conto de fadas, né? Ele parece que vai ser um conto de fadas, tipo, ele vai tirar ela dessa vida e no final ele mostra que, olha, parece não é que conto vai de ser fadas. uma linda mulher e faz a curva e depois vira só um grande de um drama. Só que, tipo assim, e aí é aquela história, né? Eu entendo que essa é a mensagem do filme e tudo mais. E que a vida dela devia ser uma merda. Mas assim, ela não devia ter ficado só... Não, meu filho, me paga aí pra eu continuar sendo tua exclusiva. Pô, irmão, mas peraí também. Agora eu vou ter que defender a Nora. Olha que ponto chegamos. Não, ela, coitada, é vítima da situação. Ela foi tipo assim, olha o trabalho dela. Olha Ela o trabalho foi dela. inocente. De repente, um moleque, um pirralho, que, sei lá, ela trabalha, como o Seiju falou, deve durar uns 5 mil. Oferece $15 mil. Ele topa pagar $15 mil por uma semana? Ela não deve fazer isso no mês, porra. Exato, mas é isso que eu tô falando. Então, claro que ela vai topar. Não, eu acho que ela tá certa de topar. Tá, eu achei que tu tava criticando ela. Não, acho que eu não fui claro. Eu acho que o erro dela foi aceitar casar com ele. Porque vai chegar nisso aqui, tá, gente? Vai. Tipo assim, que ele vai pedir ela em casamento. Ai, foi muito ingênua. Foi inocente. Foi inocente. Que ela tivesse... É isso que eu tô falando. Que ela tivesse olhado pra ele e falado assim, meu filho, continua me pagando 15k por semana? A gente continua aqui, eu sendo tua exclusiva? Mas e o medo de perder? Entendeu? Dele falar, tá bom, vou atrás de outra então pra conseguir um green card. Porque por que ele ia continuar com ela? Ele queria a documentação, entendeu? Ele é um imbecil. E ela, coitada, se iludiu. A Annie então vai até o trabalho dela na boate e avisa o chefe que ela vai precisar tirar uma semana de folga. E obviamente ele não fica nem um pouco contente com isso. Quer dizer, eu não sei nem por que ela foi lá avisar. Eu só mandava um WhatsApp falando que eu tava com dengue. Mas como ele é um chefe muito compreensível, assim como a maioria dos chefes nesse ramo de trabalho, ele simplesmente aceita. Até porque não é como se ele tivesse obrigando ela a trabalhar dia 1 de janeiro, né? Ela foi porque ela quis. Ele é um chefe muito legal, com certeza. Então ela arruma as coisas dela pra uma semana de muita diversão,
festas, zoeira e sapecagens com o Ivan. Ela basicamente vive um conto de fadas mais 18 escrito por uma fanfiqueira do Wattpad. Já já ela até aparece dando entrevista pro Léo Dias. E no meio dessa semana maluca, o Ivan decide... Esse filme tem a energia do... E então ele sorriu apenas com os dentes de baixo. Tu conhece esse meme? Nossa, conheço. É tipo Gente, isso. Não, é isso misturado com... Vocês lembram? Projeto X, meu nunca vi esse Jesus filme. amado. Que é um filme que o menino vai ficar sozinho na casa, os pais vão viajar e os amigos, vamos fazer uma festa. E aí o filme se passa praticamente durante a festa, assim. Gente, aquilo é um terror, aquilo é um filme de terror pra mim. Juro, sem sacanagem. Eu acho que, nunca vi esse assim, filme. se eu me visse meio que presa numa situação daquela, eu acho que eu ia ter um ataque de pânico. Mas por que? assim, O que é juro. a festa? Sabe aquele tipo de festa americana? Ah. Que os pais não estão em casa. Aí a pessoa convida 10 pessoas, aparecem 200. Aham. Só que a irmã é tipo assim... aí um monte de gente bebendo. Aí, obviamente, tem gente, né, usando coisas ilícitas. Substâncias. Aí é o que pega fogo e se joga na piscina. E tipo assim... Mano, sabe Spring Break, verdade? Que tinha até a Selena Gomez. Sim, é com a Vanessa Hudgens, a Selena Gomez e tal. Podre gente, também. Esse tipo de coisa pra mim é um filme de terror. Porque eu me imagino estando aqui, e eu falo assim, não, entendeu? Sim. Deus me livre. E nesse filme, tem essa parte da curtição, que eles vão até Las Vegas. Né? O Serginho provavelmente vai chegar nessa parte já, mas... essa parte, gente, eu vou falar. Nem adianta vocês virem com o discurso de porque a Jéssica tá velha. Eu nunca gostei quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 18, 20, 25. Eu nunca gostei desses rolês, tipo... Sabe o rolê que tu vai pra tu não lembrar amanhã? Muito podre, louco. Ai, cara, não dá pra desculpa, mim. mano. de levar quero a lembrar Anne do e rolê. todos os seus amigos pra Las Vegas. E depois de festejarem bastante por Olha. vários dias, o Ivan diz pra Anne que ele se divertiu muito, mas ele vai ter que voltar pra Rússia. Porque os pais dele querem que ele comece a trabalhar na empresa do pai. E isso é algo que, obviamente, ele não quer fazer. Ele quer continuar tendo a vida do Neymar lesionado. A Anne diz que vai... Meu Deus. Cara! Ainda bem que ele faz bastante publi, mano. Graças a Deus. Gente, se um dia o Sejam for processado, estamos com ele, hein? vai sentir muita saudade dele, e ele diz que se ele casasse com uma americana, ele não teria que voltar pra Rússia, porque aí ele teria cidadania americana e os pais não teriam como obrigar ele a voltar. Só que os pais teriam como tirar o cartão de crédito dele, burro! Cara, entendi. Porra, meu Aí moleque eu olho burro. e falo assim, tudo bem, ela tava apaixonada já por ele, ela tava também Irmã, ela não dentro tava da... apaixonada por ele, ela tava apaixonada pelo que pela ele poderia ideia, proporcionar. exato, tá bom, mas até aí ela não Perfeito. tinha essa consciência, ela achava Perfeito. que estava apaixonada por ele. Então ela foi na ingenuidade, Ela foi na ingênua. inocência, ela foi idiota nesse sentido, né, de acreditar. Mas, cara, ela tava uma semana vendo que não passa um neurônio na cabeça desse menino, entendeu? Perfeito. Quão longe complicado. esse cara vai pra não ter que trabalhar é surpreendente. Esse cara é meu herói. E assim, muito ingênuo da parte dele também achar que os pais dele vão continuar dando mesada pra ele se ele deixar de obedecer eles, né? Então ele pede a Anne em casamento e ela pergunta se ele tá realmente falando sério. Ele diz que sim, e com certeza dá pra levar a sério quando um cara completamente cheirado, que nunca passou um perrengue na vida, diz que quer um compromisso sério. Além de que esse plano é completamente furado, nada garante que ele vai continuar tendo aquela vida luxuosa depois de casar com ela. Não tem como a Anne ser burra o suficiente pra aceitar uma coisa dessa. Mas ela aceita! E fácil assim, os dois se casam em Las Vegas. Que, aliás, é algo bem comum lá, porque é algo extremamente rápido e sem burocracia. Você só paga a taxa de casamento e pronto. Acho que você não precisa nem marcar a hora, é só você chegar lá e esperar a sua vez. Sim, E é tem válido! fila. E é válido! O documento é válido! Eu já vi que às vezes fica fila de casal, tipo assim, pra se Aham! casar. E é válido, gente! Já pensou numa história dessa? Como Imagina! se você estivesse indo no Outback ou na boate da Anne. E a partir daqui, o filme vai virar tipo um reality show de casamento, só que com muito menos entretenimento e com personagens muito menos carismáticos. Daí, como se não bastasse ter aceitado fazer parte dessa estupidez, depois do casamento, a Anne decide se demitir do trabalho dela. Ou seja, ela tá 100% confiante de que esse cara vai sustentar ela com o dinheiro dos pais dele. E aí, ela dá um forte abraço de despedida no patrão dela. Uma Isso, coisa cara. muito bonita de se ver, mas que com certeza não é a experiência típica
de quem trabalha no ramo dela. Aliás, não é experiência típica nem quem trabalha num trabalho convencional. Se você não saiu do seu trabalho querendo dar uma raquetada no seu chefe, querendo enfiar bolinha de ping-pong na goela dele, você saiu errado. Olha, eu quero dizer que quando eu saí do meu último trabalho, antes de eu virar chefe de mim mesma, né, autônoma, influencer, creator, eu dei um abraço no meu chefe, porque meu chefe foi muito parceiro, mano. Ele era muito gente boa comigo. Ele era mesmo. Ele botava muita fé no meu canal. Ele, tipo assim, ele me deu a segunda-feira de home office pra eu poder gravar meus vídeos em casa, sabe? Ele foi muito gente boa. Mas eu sei que a minha experiência, ela é uma exceção. Infelizmente, é uma exceção. Agora a pergunta que fica, Thaís, se um dia Giovana, Ana, Gabi saírem do Teste Studios, vão se dar aí dando abraço ou querendo enfiar uma bolinha de ping-pong na Cara, goela? com muita humildade eu respondo que se não sair dando abraço é muita ingratidão. É muito... E quando ela começa a sua emocionante vida de casada com um completo encostado que fica o dia inteiro jogando videogame, as coisas começam a dar errado. Quem poderia imaginar que casar com um cara que você conhece há uma semana poderia não ser uma boa ideia, né? É sempre quem você menos espera que vai te decepcionar. Mas acontece que os pais do Ivan descobrem que ele se casou com uma dançarina noturna e quem diria, eles não gostam nem um pouco disso. E aí eles mandam o Toros, que é um amigo da família que trabalha na igreja, e verificar se isso é verdade ou não. O Toros, por sua vez, envia o Garnick para verificar a situação. E o Garnick, por sua vez, contrata um tal de Igor para acompanhá-lo até a casa do Ivan. E tu junta os três... Ai. E não dá % de carisma. Vai ter gente falando que o Garlic, que é o que quebra o nariz lá, ele é muito engraçado. Cara, o que vocês assistem pra rir? Porque ele é muito engraçado. Não, essa parte, assim, ó, humor é um negócio muito específico de cada um. É aquela história. Perfeito. Ai, tem gente que morre de rir, por exemplo, com piada de ai, peido, não sei o quê. Tem outras pessoas que só olham e falam, acho nada a ver. Tem muita gente que ri com coisa de sexo. Tipo assim, piada é um negócio muito pessoal. Então essa parte, até tipo, ok. Só que, gente, é que pra mim não faz sentido. E eu vi pessoas enaltecendo isso. O filme, ele transitar de um negócio pra outro. É um conto de fadas. Os trapalhões da Deep Web, Virgínia, você cravou. É um conto de fadas, aí vira os trapalhões, aí vira um drama. Entendeu? Tipo... Não, eu achei isso meio bosta. O moço do nariz quebrado teve... Eu acho que ele me arrancou 2 risadas o filme todo. Agora, daí dizer que ele é engraçado pra caralho... Não. Que o Igor é carismático... Não é, meu amor. Não, Não é, né? Vamos lá. Garnick, por sua vez, contrata um tal de Igor pra acompanhá-lo até a casa do Ivan. Eu nunca vi precisar de tanta gente assim pra ver um documento. Tá parecendo a Receita Federal vindo aqui em casa querendo ver o RG dos meus cachorros só porque eu coloquei eles como dependentes na minha declaração de imposto de renda. E eu vou tirar um Honda Civic no nome deles, eu não tô nem aí. Mas depois vai ficar claro porque que precisa de tanta gente assim pra ver um documento. É porque esses 3 são os 3 patetas. Eles batem na porta da casa, mas o Ivan se recusa a atendê-los e o Garnick diz que só precisa ver a certidão de casamento e depois disso ele vai embora. O Ivan então deixa eles entrarem. O Ivan deixa eles entrarem. Aqui o Serginho, ele tá resumindo, gente, sei lá, uns 10 minutos de filme, que Sim, fica uma gritaria na porta da casa. Que só dá vontade da gente desligar a televisão, porque é uma gritaria. Deixa eu entrar, e é repetitivo, e é chato. Ai, porque no cinema, porque a fotografia... Porque foda-se, a cena é chata, irmão. É chata. Uma foto do documento e manda pro Toros. Daí o Toros, que tá no meio de um batismo, fica completamente transtornado. Quase afoga a criança na água. Mentira. E ele pede pro Garnick ficar esperando ali na casa do Ivan, porque ele mesmo está indo até lá buscar o Ivan e a Anne e até a prefeitura e anular esse casamento. Além disso, ele liga pros pais do Ivan, que ficam putos da vida, dizendo que vão pegar o jetinho deles e ir pra lá imediatamente. E a Anne achando que ela ia viver o resto da vida dela sendo sustentada pelos pais do Ivan, né? Tem que ser muito burro. Porque o Ivan fica o filme inteiro, desde o momento que ela conhece ele, reclamando dos pais, dizendo que os pais são muito chatos, que não deixam ele fazer nada. Quanto vale esse anelzinho dela? Porra, não à toa...
É um rolê pra ela ficar com o anel depois, né? Exato. Ele dirigia os carros deles. Mas na cabeça dela esse casamento ia funcionar. Ela ia ser sustentada por eles. E quando o Ivan fica sabendo que os pais irão chegar lá no dia seguinte, ele diz pra Annie que eles precisam meter o pé dali. A Annie diz que ela precisa se trocar primeiro, mas o Ivan não espera por ela e simplesmente sai correndo de lá, deixando ela pra trás mesmo. O Garnick sai correndo atrás do Ivan, mas ele escorrega no piso molhado e cai de costas. E calma que as trapalhadas e as altas confusões dos capangas tá só começando, tá? Só faltou fazer o quando ele caiu, gente. Que as trapalhadas e as altas confusões dos capangas tá só começando, tá? Isso aqui já vai virar sessão da tarde. A Annie também tenta correr atrás do Ivan, mas o Igor agarra ela. Aliás, de um jeito bem desnecessário. Quer dizer, agarrar uma pessoa que só está tentando ir embora da casa já é completamente maluquice. Mas além disso, ele fica tentando imobilizar ela como se ela fosse uma maluca fugindo do manicômio. Inclusive, ele amarra os pulsos dela e deixa ela numa posição no mínimo questionável. E sim, eles vão continuar sexualizando essa atriz até mesmo quando ela já não mais está trabalhando na boate. O Garnick, quando vê a cena, pede pro Igor soltar ela e assim que ele solta, ela obviamente tenta fugir. O Igor pega ela mais uma vez, ela morde o pescoço dele e o Igor pede pro Garnick pegar alguma coisa para eles amarrarem os pés dela. Sim, isso é literalmente um sequestro. E eles querem prender ela porque ela simplesmente não quer se divorciar do Ivan. A Annie consegue acertar um chute em cheio na cara do Garnick. De novo. Ai, não, gente, essa cena toda. Eles tentam fazer esse humor, tipo, dela batendo no nariz dele, e o cara ficando indignado. E ela grita. E assim, para nós mulheres, né, ainda fica nesse lado sensível da gente ver o cara deixando ela completamente vulnerável, amarrando a mão, querendo amarrar o pé, a menina com short que aparece a bunda dela toda. Tá de calcinha, não, uma calcinha que aparece a bunda dela toda. Então, gente, eu acho que todo mundo pensou a mesma coisa. Tipo, meu Deus do céu, a qualquer momento esse cara pode fazer, né? Tanto que ela fala isso. Ela fala isso depois. Então, assim, não é engraçado. Desculpa, não é engraçado ver uma menina nesse nível de vulnerabilidade, sabe, seminua, de calcinha e uma blusa, sem sutiã, sem nada, e o cara prendendo ela, agarrando ela, sabe, preso nela, assim, ai. Assim, ó, eu acho que a Nora tá muito bem, tá, como a Nora, a atriz. A atriz tá fazendo um bom trabalho, sim, ela tá mesmo. fazendo um bom trabalho, tá? Eu não acho que... nem que foi injusta a indicação dela, mas eu acho que o prêmio foi injusto, sim. Sim. Porque ela tá bem, beleza, ela tá bem, mas a indicação já era o prêmio que ela merecia. Pronto, tava bom já, entendeu? né? Atordoado, achando que quebrou o nariz, mas ainda assim ela não consegue fugir, porque o Igor fica segurando ela por trás. E é no mínimo curioso o tamanho do esforço que eles fazem pra manter ela presa, né? Porque primeiro, não é assim que você vai convencer alguém a assinar um divórcio. Segundo, exato. eles não se esforçaram metade disso pra segurar o Ivan. E de um magrelo pra outro, o Ivan não é difícil de segurar. Eu não sei como eles simplesmente deixaram ele fugir. E aí vem um exemplo dos péssimos diálogos que esse filme tem. A Annie, ainda sendo segurada pelo Igor, começa a provocar ele, dizendo coisas tipo, eu aposto que você tá gostando disso, né, seu psicopata? Insinuando que ele tá excitado com a situação. Cara, e quem falaria isso numa situação dessa? Você não conhece esse cara, você não sabe do que ele é capaz de fazer, você está imobilizada por ele e você fica provocando ele. Zero instinto de sobrevivência que essa mulher tem. E olha que ela trabalha num ramo que ela precisa ter instinto de sobrevivência. Eu amei quem escreveu isso, acho que é o mesmo roteirista do Pornhub. O Taurus chega na casa. Mano, é verdade. É verdade isso daí que ele falou. Eu nem lembrava que ela falava isso pra ele. Eu acho que eu só tava tão em choque de estar vendo um negócio tão absurdo que é verdade. E outra, por que não prenderam o Ivan do jeito que prenderam ela? Também, Irmã, né? porque foi tonhonhonhonhonhon, o cara foi correr atrás dele e escorregou na poça. Por isso. Puta que... Olha, gente. Sério. E porque assim, também, né, tem uma coisa. Foda-se o que eles fazem com ela. Agora, o menino que é filho. Lá. É ele então, que é o menino de ouro que não pode tocar. Então, também, tipo assim, se eles fizessem algo com o menino, ainda podia sobrar pra eles, né? Entendi. Em teoria.
É. Manda eles soltarem a Anne, mas ela permanece amarrada até eles encontrarem o celular dela e conseguir ligar pro Ivan. Infelizmente ele não atende e o Taurus diz que o casamento deles é uma farsa. O Ivan é só um garotinho mimado e impulsivo que faz as coisas para chamar a atenção dos pais, tal qual um adolescente que começou a usar vape de morango. A Anne protesta dizendo que é um casamento de verdade sim e que eles se amam, tanto que ele comprou um anel de diamantes para ela. Não, porque se comprou um anel, aí é amor Calma, de verdade, dá pausa. né? Tu já não tá vendo que deu bosta pra ti, minha filha? Esconde a porra desse anel, engole esse anel, depois carga a porra desse anel. Mas tipo assim, caraca, ela já não tava vendo que ia dar bosta, entendeu? Pô, tipo, sabe? Aí também entra num lugar de uma burrice sem tamanho que eu fico assim, não é possível, não é possível. Não, essa daí, cara, na hora que ela fala do anel, a gente quase teve um AVC, mano. Foi. Puta, cala a boca, burra! Guarda, esconde esse anel, mano, bota dentro do meio dos peitos aqui, sei lá, Como sabe? foi o melhor, irmã. É que, gente, é que assim, uma situação, né? Mas tu sabe que a gente conhece alguém que foi assaltado e que engoliu a aliança de noivado. Tu não sabia dessa história? Comeu e cagou a aliança. Ela cagou a aliança depois. E pegou. Claro, ela comeu pensando nisso. Tava assaltando o apartamento lá deles, foram pegar as joias dela, ela engoliu. Tu não sabia dessa história, irmã? Menina, Se eu sabia, eu esqueci. Eu acabei de ter o deleite de vivenciar isso pela primeira vez de novo. Mentira. Não recomendo, tá? Não saiam. Não, para, gente, não fica engolindo coisa, pelo amor de Deus. Mas isso aconteceu. E ela tá usando, é a mesma aliança que ela tá usando hoje. Sei lá, bom. Que ela me abraça. Eu acho que não era aliança a aliança, devia ser tipo o anel. O anel de noivado, valioso. Sabe, que é mais caro, né? Aquela Cagou, história. cagou o dinheiro, literalmente. Exato. Ela, mais do que ninguém, deveria saber que dar o anel não significa automaticamente que você ama a pessoa. E aí o Taurus vai lá e confisca o anel, dizendo que aquilo é propriedade dos pais do Ivan. Ela podia ter ficado quieta, né? Se eu tô imobilizado, eu não vou ficar anunciando de graça as coisas de valor que eu tenho. Você tá lá amarrado e fala, não, vocês podem me prender, mas vocês nunca vão pegar meu PlayStation 5. Podem me bater, mas eu nunca direi onde ele está. Pra alguém que é das ruas, essa mulher é bem ingênua. E aí ela começa a gritar bem alto, rape. Ai. Só que ninguém vem ajudar ela. E se você achava que não tinha como piorar essa situação, eles vão lá e colocam uma mordaça na boca dela. Se antes isso já não era um sequestro, agora não tem como negar mais. Dá até um pouco de medo disso acabar virando um 365 dias da vida, né? Mas com certeza não é isso que vai acontecer, né? Será? Com certeza Meu não Deus, vai já acontecer, entendi. né? Enfim, depois de um tempo a Anne percebe que realmente o Ivan não vai voltar pra... Oi? Tu não entendeu? O quê? Tu sabe o que acontece 365? O cara sequestra a menina e ela tem um ano pra se apaixonar por ele. Ah. Ah. Não, tá bom, vou deixar então tu ter teu momento de descobrir. buscar ela. Quem poderia imaginar que um cara que não... O cara que tá sequestrando ela. É um mafioso? Vamos continuar aí. Final. Ah, Pensa ah, no carro. ah. O que tem a ver com 365 dias? Tu entendeu mesmo? Não, tu tá... Eu não sei, eu não tenho certeza. Tem que pagar por ela, seria um péssimo marido também, né? E aí o Taurus diz que eles vão pagar $10 mil pra Anne se ela concordar em anular o casamento. Olha que gentis! Eles tiram a mordaça da boca dela e Porque ela diz que ela só Igor vai tomar uma decisão depois que ela conseguir falar com o Ivan. Sim, ela ainda acha que esse casamento vai dar certo quando os pais do moleque têm dinheiro pra literalmente sequestrar ela. Mas vai dar certo, pode confiar. Então ela se troca e eles começam a procurar pelo Ivan. E a partir daqui o filme vira uma sessão da tarde. É só atrapalhada podre. atrás de confusão atrás de presepada, porque esses três realmente são os três patetas. A gente fica os próximos 20 minutos do filme vendo eles indo pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, procurando o Ivan, igual umas barata tonta. É com certeza um ótimo uso do nosso tempo. Daí, durante essa engraçadíssima sequência, o carro do Taurus é guinchado. E aí, como ele tá sem paciência, ele sai dirigindo o carro dele até ele conseguir tirar o carro do guincho. E Não, já parou pra pensar Juro. que se nesse momento ela já tivesse minimamente, tipo assim, aceitado que, puta, beleza, deu bosta, ela podia ter virado e falado assim, 10 mil? Tá de sacanagem? Ele me pagou 15 por uma semana? É.
Não, Verdade. querido, me pague aí 200, entendeu? $200 mil eu assino essa merda. É. E eu não posto nada na internet. Exato, e eu assino Porra, NDA. te falta malícia, Nora. Porra, entendeu? Ah, Tem uma hora também que o Garnick vomita dentro do carro, horrível. porque ele 100% sofreu uma concussão a hora que a Nora bateu nele. E aí o carro fica fedendo, eles ficam reclamando. Isso daí fica parecendo que eles são os bandidos do Esqueceram de Mim, sabe? Que eles só se ferram. sim, Enfim, sim, o que é bem eu essa não energia. entendo é porque que a Annie continua andando com eles. Ela não precisa deles pra procurar o Ivan. Ela é a única que sabe quem são os amigos dele e eles quais os prenderam lugares ela. que ele gosta de frequentar. Mas ela ainda opta por continuar procurando com eles, sendo que ela não quer que eles convençam o Ivan a se divorciar dela. Então por que que ela ainda tá com eles? Se tem alguma protagonista mais burra que ela, eu desconheço. É muito É verdade, ela tá conseguindo ser mais burra que a Tessa de After, que a Através da Minha Janela, que toda... Olha, gente, eu não lembrava das minúcias desse filme. Isso aqui é só pra bater o martelo pra falar que sim, mano, ela é estúpida. Porra. difícil de gostar dela quando todas as decisões que ela toma nesse filme você nunca tomaria. E aí, enquanto eles fazem uma pausa na busca pra comer, a Annie recebe uma mensagem da colega dela lá da boate dizendo que o Ivan foi pra lá. Daí eles vão correndo pra lá e encontram o Ivan dentro de uma salinha VIP com uma dançarina. E ele tá completamente mamado, ele não faz ideia do que tá acontecendo. A Annie tenta falar com ele, tenta convencer ele a não assinar o divórcio, mas ele só consegue dar risada. Daí eles levam ele até o carro e ficam lá dentro até o amanhecer. E então eles vão até um tribunal pra anular esse casamento. Mas o Ivan não está em... E a essa altura do campeonato a gente já tá assim, anula essa merda e acaba esse filme, pelo amor de Deus. Mas não, gente, ainda tem mais história. ainda tem mais história. A fanfic é longa. É, não Aliás, acaba até um aí, insulto chamar infelizmente. esse filme de fanfic, porque tem muita fanfic boa. É uma fanfic ruim essa merda. condições de fazer isso. Nossa, Ele me ainda deixou está com mais completamente bêbado. Tanto que o juiz decide adiar aquela sessão. E de qualquer forma, o divórcio nem poderia ser efetivado lá, porque eles se casaram em Las Vegas e o advogado não estava sabendo disso. Depois disso, eles vão até um hangar receber os pais do Ivan, o Nikolai e a Galina. A Annie tenta se apresentar pra Galina, mas ela é completamente grossa com ela, uma verdadeira Galina. Dizendo que ela nunca aceitaria alguém como ela dentro da família dela. E eu entendo 100%, eu também nunca aceitaria uma burra na minha família. Assim que os pais descobrem que eles precisam ir até Las Vegas pra anular esse casamento, eles já reabastecem o avião e voltam lá pra dentro. A Annie tenta convencer o Ivan a não entrar dentro daquele avião, mas ele não tem um pingo de vontade de lutar contra os pais dele. Senão, ele vai ficar sem mesada. Esse filme é tipo um Romeu e Julieta se o Romeu fosse extremamente preguiçoso. E a desvantagem aqui também é que no final eles não vão se matar, infelizmente. O Ivan diz que não tem muito o que fazer. Cara, essa cena, ela fica falando, você não vai lutar pelo nosso amor, você não ama o que a gente tem aqui, não sei o que, não sei o que, você vai entrar no nosso avião. Aí ele tem um lapso, assim, né, de ser gente, aí ele fala, claro que eu vou entrar no avião, o que tu tava pensando? E é basicamente o momento que ele joga na cara dela, que tipo assim, minha filha, tu realmente achava que isso aqui era uma fantasia, era um romance? Te usei. Ele basicamente fala isso pra ela, entendeu? E aí, só agora, depois de passar por esse nível de humilhação, é que a gata finalmente... Ai, gente... Ai, acho que então realmente... Acho que ele não me ama. Não vai dar certo. Puta... Divorciar mesmo, mas que pelo menos foi muito divertido. A Annie, obviamente, fica muito brava de escutar isso, porque ela tava levando o casamento a sério, e ela se recusa a entrar naquele avião, dizendo que ela vai processar a família deles. Mas a Galina diz que ela consegue destruir a vida dela se ela tentar fazer isso, afinal eles têm muito dinheiro. Então a Annie simplesmente abaixa a cabeça e entra no avião. Sim, a Annie é outra pateta, ela só fala e não faz nada. O filme inteiro ela só fica sendo arrastada pra cima e pra baixo pelos caras e ela não faz nada. No final ela só aceita. Eles chegam em Las Vegas, assinam um divórcio e aí o Igor se levanta e diz que o Ivan deveria se desculpar com a Annie. Sim! O Igor, o cara que amarrou ela, amordaçou ela e imobilizou ela. Esse cara tá exigindo que alguém se desculpe com ela. Que tal começar por você? É tipo professora de biologia pedindo pra que você use a lógica. O Taurus coloca a Annie e o Igor dentro de um táxi em direção ao aeroporto, diz que eles vão pagar os $10 mil e diz que ela pode passar uma última noite naquela mansão onde ela tava morando com o Ivan. E, na verdade não é a mansão do Ivan, é dos pais dele. E se eu fosse ela, eu cagava no meio da sala, roubava aquele cavalo dourado. A Annie e o Igor passam a noite assistindo. Aí quem vai se ferrar é só quem trabalha lá.
Tipo, não vai dar nada, não vai ser uma mensagem passada pros pais. Verdade. Roubar, beleza. Aquela. Roubar tranquilo. Porque aí, tipo assim, ela se vingou e tal, ok. E esses $10 mil pra ela ficar calada é ridículo. Também. Mas essa coisa de, tipo assim, sei lá, eu vou rasgar a coisa, eu vou cuspir, sabe? É a galera que trabalha que vai ter que limpar depois. No filme e fumando juntos como se eles fossem bons amigos e ele não tivesse sequestrado ela no dia anterior. E aí vem um diálogo tenebroso escrito por uma pessoa que acho que nunca viveu na vida real. Primeiro que o Igor diz que ele não agrediu ela, ele só estava tentando acalmá-la e impedindo ela de se machucar. O que seria dela sem esse grande herói? Ela teria se machucado muito feio. Nossa, muito obrigado por salvar a vida dela. E aí vem a parte bizarra, o diálogo que nunca aconteceria na vida real. A Annie diz que se o Garnick não tivesse lá, o Igor teria abusado dela. E que ele tem cara de quem faria uma coisa dessa. Sim, ela diz isso estando completamente sozinha com ele. Um completo desconhecido que ela ainda não sabe do que ele é capaz de fazer. Mas ela sabe que ele é completamente capaz de imobilizar ela. E ela está numa casa em que ela já percebeu que se ela gritar, ninguém vai vir ajudar ela. Ainda assim, ela acha uma boa ideia falar um negócio desse. Esse diálogo jamais aconteceria na vida real. Quem que escreveu essa merda? Às vezes eu fico achando que quem escreveu esse filme foi o próprio Ivan, não é possível. É realmente um filme escrito por um cara mimado. Enfim, no outro dia, o Igor leva ela até a casa dela e devolve o anel de diamante delas. Pelo visto, ele conseguiu roubar de volta. E aí a Annie começa a realizar o coito com ele. Só que uma hora ela para e começa a chorar, percebendo a bosta de filme que ela foi se enfiar. Mentira, na verdade esse é aquele momento que ela percebe que a vida toda ela sempre achou que a única coisa boa que ela tinha pra oferecer era o corpo dela. E aí ela começa a chorar percebendo que ela está repetindo os mesmos padrões que levaram ela até essa desgraça. E rola essa identificação com o Igor porque os dois são pessoas marginalizadas. Os dois foram feitos de gato e sapato o filme inteiro pelos mais ricos. Então tem essa identificação entre os dois. Só que ainda assim, ele é o cara que te sequestrou. Eu não. Mas enfim. Cara, o Seijil ficou sem palavras. Você tem noção que o filme deixou o Seijil sem Ficar palavras? sem palavras realmente é algo inédito. Pelo amor de Deus! É assim que o filme acaba. Eu claramente não tive o intelecto necessário para poder apreciar essa obra. Mas quem sou eu para questionar o Oscar? Se eles disseram que é o melhor filme, é o melhor filme. Com certeza é o melhor filme. Perfeitamente. Quem somos nós, né? Ai, gente, vai falar. Sério. Olha, eu tô só aquele meme. Se o Golden Globe premiar a Fernanda Torres, é a premiação mais séria do mundo. Se não premiar, flop, por isso que ninguém vê essa merda. Eu tô desse jeito com o Oscar. Exato. Entendeu? É tipo assim, a única categoria que eles foram justos foi melhor filme estrangeiro. Apenas. Gente, brincadeiras à parte, é claro que o Oscar, ele tem o prestígio dele, né? Ele tem o simbolismo dele, que é, fulano ganhou um Oscar, é uma moral e tal, beleza. Mas o filme que o Oscar elege como o melhor filme do ano é só o filme que o Oscar elege como o melhor filme do ano. Não significa que é o melhor filme do ano pra todo mundo, ou que você é obrigado a achar o filme bom, porque vários críticos falaram que é bom, porque o Oscar deu... Se você não gostou, você não gostou. Tinha personalidade. Bata o pé e fala, mano, não gostei. Porque às vezes, por exemplo, aquele Mother, da Jennifer Lawrence, lembra? Sim. Eu saí desse filme transtornada. Eu falei, que filme podre, horrível. E depois eu fui ver, tipo, gente explicando, críticas e tal. Aí eu falei, não, caramba, o filme ele é bom. Eu continuo não gostando dele. A experiência de ver esse filme foi pavorosa. Mas pelo menos tu conseguiu entender. Mas eu por que entendi as pessoas acharam isso, o filme bom. Isso. Às vezes, você não necessariamente gosta de assistir um negócio, mas você entende por que aquilo ali é muito foda. Sim. Sabe? Tipo a série Adolescência, por exemplo. É uma série gostosa de assistir? Não. Eu entendo definitivamente quem não. falar assim, putz, não é pra mim. Se a pessoa falar, tal. assisti não gostei, eu vou entender super. Agora, a série é muito foda, ela é bem feita, ela é bem trabalhada, ela é muito foda. Então, assim, existe tudo isso. Você pode mudar de opinião, eventualmente. Agora, eu vi o filme, eu entendi. Sabe? Porque tem isso também. Quando a pessoa acha que ela sabe muito de cinema, ou quando de fato ela sabe muito de cinema, tem algumas pessoas, não são todas, mas tem algumas pessoas que elas querem te inferiorizar quando tu não gosta de algo que ela aclama. Sim, porque, tipo, você parece que, se tu não gostaste, então é porque tu não tem tu não tem inteligência, não tem conhecimento, pra gostar ainda do negócio. Não tem o QI. Meu filho, pega o QI e enfia no seu rabo. Eu entendi o filme, eu não sou tapada, eu entendi. E eu continuo achando ele uma merda. Foda-se que ele ganhou o melhor filme no Oscar. Sim. Eu achei o filme muito ruim. Achei também.
Nossa, e eu não tinha lembrado. Gente, eu fiz um corte pro meu canal, o Super Jazz, que inclusive tá com mais de 100 mil visualizações falando de Anora, e eu ainda tava muito, sabe, assim, sutil e tal. Só que agora, depois de ver esse vídeo do Seijin, eu lembrei o quanto eu não gostei desse filme. Então eu vou bater o martelo novamente pra falar que eu não gostei de Anora. Aí, ó, Só Emília lamento. Pérez foi um dos mais indicados no Oscar. Exato. Aí, pra vocês verem como não é... Exatamente. não é necessariamente porque tá lá é bom. E tem muitos filmes bons que estão lá, lógico, mas eles também erram. E esse pra mim é um exemplo deles. Que a Anora pra mim tá longe de ser esse filme aclamado que tá sendo. Por exemplo, não vejo esse filme envelhecendo bem. Sabe? Porque tem uns filmes que tipo assim, de falar, pô, beleza, faz sentido. Não acho que é o caso aqui. Mas enfim, é o que é. Comentem aí se vocês gostaram de Anora ou não. E tá tudo certo, a gente respeita a opinião aqui.